Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo do tema Finanças Pessoais, do nosso curso preparatório para a certificação em correspondente bancário da FEBRACON, a Federação Brasileira de Correspondentes Bancários. Como em todos os temas desse curso, você tem aqui nos vídeos uma sequência de vídeos que compõem o seu material, e nós estamos aqui agora no nosso terceiro vídeo do tema Finanças Pessoais. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre como os conceitos de finanças das empresas podem ser utilizados também na gestão das finanças pessoais, e falamos também no segundo vídeo sobre a importância de você ter um controle financeiro, ter um plano financeiro, um plano de contas, e como é importante ter objetivos a serem alcançados. Quando você tem um objetivo, você está disposto a concentrar os seus esforços para conseguir formar e manter esse patrimônio, esse sonho que você tem. Então é importante nesse seu plano ter um plano de melhoria de qualidade de vida, com o uso de pequenas ações, como a compra de uma casa melhor, a troca de carro, a viagem, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Isso tudo é importante dentro do seu sonho. Mas para isso você precisa ter um orçamento. Por que é importante ter um orçamento? Despesas fixas são muito fáceis de identificar. Quando você pega as suas despesas, você tem lá a sua conta de luz, de telefone, do condomínio, do aluguel, porque isso vem em fatura, tem um papel que você vai pegar e pagar essa conta. E essas, a gente sabe elas de cabeça. O problema são as despesas variáveis. São aquelas despesas do dia a dia que normalmente escapam do nosso controle. E aí começa uma reação em cadeia, porque você acaba gastando mais do que ganha, exatamente porque você não percebe esses gastos do cotidiano. De uma hora para outra entra no cheque especial, e aí os bancos colocam lá aquele crédito especial e você acha que o dinheiro é seu e acaba usando o dinheiro. Usa o limite do cartão de crédito, que é outra coisa também que você acaba gastando mais do que deve, usando até mesmo para saques e contraindo empréstimos. O erro mais comum que as pessoas cometem está em não fazer o controle de toda e qualquer quantia gasta diariamente. Refeições, presentes, o dinheiro que você dá para um pedinte, um estacionamento, eles são importantíssimos. Vou dar um exemplo disso aqui, que eu estou aqui na cidade de São Paulo, a FEBRACON fica aqui em São Paulo, e uma vez eu fui almoçar com um amigo meu e ele estava me dizendo que gastava só de estacionamento por dia cerca de R$75, porque o estacionamento aqui na cidade de São Paulo custa em média R$15 a hora. Imagina você gastar 75, 100 reais por dia de estacionamento. Qual é o rombo disso no final do seu orçamento, caso você não tenha um controle sobre esses gastos cotidianos? Quando você tem esse descontrole, isso acaba por contribuir ainda mais no aumento das suas despesas. Como que você controla então? É você fazendo um orçamento familiar. O orçamento pessoal, o orçamento familiar, é único para cada pessoa, ou cada família. Cada uma tem gastos diferentes. Tem família que gasta mais com educação, que gasta mais com moradia, pagam um aluguel, não pagam aluguel. Então, cada orçamento é um orçamento. Mas, por meio do orçamento, é possível você identificar e também fazer previsões para onde estará indo os seus recursos e quais são as categorias de cada um desses gastos. Ao se fazer esse orçamento mensalmente, seja ele numa planilha, por exemplo, de Excel, ou em seu caderno de anotações, é possível você se autoavaliar e você se preparar para alguns gastos que podem ocorrer. Final de ano sempre tem que comprar presente, aniversários, quando eles ocorrerão, festas de aniversários. Então, dá para você começar a enxergar quais são os gastos necessários e os gastos desnecessários. Bom, a gente está falando aqui o tempo todo dos gastos, de como você gasta dinheiro, mas no seu orçamento é importante você olhar também como você ganha dinheiro, quais são as suas fontes de recursos. A captação de recursos, quando a gente fala do ambiente empresarial, ela é feita geralmente de duas maneiras, fontes de recursos próprios ou de terceiros. O que é fonte de recurso próprio? É a venda que a empresa faz, o lucro que ela tem, algumas transações que a sociedade faz, que ela acaba recebendo, faturando dinheiro. Por exemplo, ela pode ter um aluguel de um imóvel próprio, ou um lucro numa venda de uma mercadoria ou serviço. Agora, ela pode também,
como empresa, se ela for uma empresa de sociedade anônima, ela pode buscar dinheiro junto ao mercado de capitais, né? Agora, quando nós olhamos para as pessoas, né, e aí a gente vê a perspectiva pessoal de fonte de recursos, a gente também pode ter duas fontes de recursos. Geralmente a pessoa que é trabalhadora, né, que é profissional, que trabalha, ela tem ali um salário e a principal fonte de recurso próprio é o trabalho. Sejam elas tarefas realizadas para uma empresa ou de forma empreendedora, né, de forma autônoma, mas é aquela atividade que você realiza com uma determinada frequência e que, em troca disso, você tem uma remuneração, um salário. Essa remuneração é a que sustenta, em geral, a pessoa ou a família, né? Se você faz um bom controle dos seus gastos, ela pode até gerar recursos para serem investidos. E aí entra a segunda fonte de entrada de capital, de receita de uma pessoa física. Se ela consegue guardar, ter um patrimônio pessoal e familiar, né, ela consegue então ter uma outra fonte de renda. Se você consegue, por exemplo, ter uma casa que você pode alugar, você tem uma segunda fonte de renda. Mas assim como as empresas, você pode buscar um recurso de terceiros, um recurso externo, por meio de um empréstimo com uma instituição financeira. Essa opção é feita quando a pessoa não tem um recurso próprio suficiente para investir, mas vê uma oportunidade de investimento, né, ou até mesmo, né, de consumo e quer aproveitar aquela oportunidade ou realizar aquele desejo, né? A grande questão aí, a grande dificuldade é exatamente você acabar gastando mais do que você tem de recurso e acabar se endividando cada vez mais, o que torna, né, isso aí vira um círculo vicioso. Cada vez mais você deve, porque você pega empréstimo para pagar um outro empréstimo e chega numa situação, né, na qual a sua situação financeira fica bastante complexa. Por isso que você, como um correspondente bancário, né, tem a função também de orientar os seus clientes sobre a gestão dos seus recursos financeiros, né? Lá na empresa, quando a gente olha para a empresa, ela tem uma série de recursos financeiros, ela tem um estoque de mercadorias, ela tem as suas disponibilidades financeiras, né? E ela pode, então, com suas contas a receber, aplicações financeiras, é comum, então, a empresa ter um leque de oportunidades financeiras que ele pode usar depois para fazer investimentos. Mas nós, como pessoas físicas, também podemos ter uma sobra de dinheiro e fazer investimentos. Existem diversas formas de investimento, como, por exemplo, né, um fundo de investimento, é uma forma de você pegar o dinheiro, colocar ali em um banco, uma instituição bancária ou não bancária, que reúne recursos de um conjunto de investidores e pode ter ganhos a partir de aquisição de títulos, de valores mobiliários. É através desses fundos de investimento que os pequenos investidores, em geral, as pessoas físicas, têm acesso a uma melhor condição de mercado, menores custos e contam com uma administração profissional, colocando-se às vezes até em igualdade de condições dos grandes investidores. Os fundos de investimento conseguem diversificar os investimentos das pessoas físicas, né, e aí sim ter um resultado melhor para essas pessoas físicas. Como exemplo, nós podemos falar dos fundos de renda fixa, dos fundos DI, dos derivativos cambiais, derivativos imobiliários, né, fundos multimercados e os mais conhecidos, os fundos de ação. Cada um desses fundos tem suas características de risco e de retorno. A maioria dos bancos comerciais brasileiros oferece estes investimentos para aquelas pessoas físicas que conseguem fazer com que o seu dinheiro sobre, né, dentro das suas entradas e saídas e tenha então um recurso para investimento, né? Os bancos comerciais oferecem outras formas de investimento e uma das formas de investimento é o fundo de investimento. Ele tem algumas desvantagens, né? Porque, por exemplo, ele tem taxas de administração que os bancos cobram, né? E isso acaba diminuindo o seu resultado. A forma mais conhecida de investimento para pessoas físicas é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um investimento muito tradicional, muito conservador e muito popular, principalmente entre os investidores de pequeno porte.
né? Quase todos os bancos comerciais possuem esse tipo de investimento e nem é preciso ser um correntista do banco para investir. Com seus documentos normais, aí você já consegue fazer um investimento em uma caderneta de poupança. Qualquer brasileiro pode abrir uma caderneta, inclusive pessoas menores de idade. As quantidades depositadas podem ser sacadas a qualquer tempo, sem incidência de qualquer tributo, por isso a caderneta de poupança é muito usada pelas pessoas como uma forma de fazer investimento. A desvantagem é que ela oferece uma rentabilidade muito baixa. Na verdade, existem diversos outros tipos de investimentos que podem ser realizados a partir da sua sobra de dinheiro, ou seja, do seu capital excedente. O importante nas finanças pessoais, tanto você que é um correspondente bancário, quanto os seus clientes que vão buscar um empréstimo com você, é controlar as finanças para que as entradas sejam maiores que as saídas e aí sim você tenha um excesso de recursos e com esse recurso você possa investir, seja numa caderneta de poupança, seja num fundo de investimento ou qualquer outro tipo de investimento que os bancos comerciais e as instituições financeiras não bancárias oferecem para o mercado. O importante é conhecer cada vez mais sobre suas finanças pessoais, sobre as ferramentas de gestão das finanças pessoais e esse curso aqui de finanças pessoais que está dentro do contexto geral do nosso curso de formação para certificação de correspondentes bancários da Febracon é simplesmente o primeiro passo desse conhecimento bastante amplo e bastante importante para a sua vida pessoal e profissional. Eu o convido a ler os materiais da apostila deste tema, também os materiais complementares que estão aí no seu material, assistir a todos os vídeos e também ao vídeo da mesa redonda, na qual faremos um debate, e se prepare cada vez melhor para a certificação de correspondente bancário da Febracon. Muito obrigado.